Buenos, meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver um outro método para encontrar soluções particulares, né, de uma equação não homogênea. Então esse método ele é chamado de método de variação de parâmetros. Então a gente tem o seguinte problema, né? Eu tenho aqui a minha equação diferencial, né, linear de segunda ordem, não homogênea, né? Esse g aqui é diferente de zero. Aqui eu estou pegando nesse caso geral, né, onde esses coeficientes aqui eles não precisam ser constantes. Então eu tenho essa equação aqui e eu vou supor que eu tenho as soluções da equação homogênea associada, né? Ou seja, y1 e y2 são soluções da equação homogênea associada. Então essa daqui é a solução geral então dessa equação homogênea. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui, né, a gente quer encontrar a solução particular disso daqui, né? Porque aí tendo a solução particular e tendo essa solução aqui da equação homogênea, eu sei qual é a solução geral dessa equação aqui. Então esse método, né, ele diz para a gente supor que a minha solução particular ela vai ser uma combinação dessas duas funções y1 e y2, só que agora com coeficientes variando, ou seja, eu vou ter duas funções v1 de t vezes y1 e v2 de t e y2 de t, né, como os meus coeficientes dessa combinação aqui. Então agora a mesma coisa, né? Esse daqui é o formato da minha solução particular. Eu vou calcular a derivada e depois a derivada segunda e substituir aqui na equação diferencial. Então, né, a derivada é a derivada desse produto aqui. Então, regrinha do produto, v1' y1 mais v1 y1' e regrinha do produto aqui. Então eu tenho isso daqui. Tá? Aqui a gente já vai fazer uma suposição, né? Eu tenho que encontrar essas duas funções v1 e v2, né? Tais que, então, isso daqui vai ser a solução particular disso daqui. Então aqui eu já vou impor algumas restrições sobre essas duas funções aqui, v1 e v2. E que restrição é essa? Eu vou querer que a soma, né, esse carinha aqui mais esse carinha aqui, seja igual a zero. Então v1' y1 mais v2' y2, eu quero que isso daqui seja igual a zero e vai ficar claro porque que eu estou querendo isso lá mais para frente, né? Porque considerando isso daqui eu vou conseguir encontrar então essas duas funções. Então se eu supor que isso daqui é zero, o meu y'p', né, vai ser só isso daqui mais isso daqui. E aí agora a derivada segunda, né, como isso mais isso é zero, vai ser só a derivada disso mais a derivada disso. Então de novo, regrinha do produto. Então tá aqui a derivada segunda. E agora a gente vai substituir tudo aqui nessa equação diferencial. Então derivada segunda, que é isso daqui, mais p de t vezes a derivada primeira, que é isso daqui, mais q de t vezes a função, né, que é v1 y1 mais v2 y2, e isso igual a g de t. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo que tem v1 em evidência e tudo que tem v2 também em evidência. Então, o que multiplica v1? Isso vai ser y1 duas linhas, mais p de t y1' e mais q de t y1. Agora mais, né? Tudo que multiplica v2. Então isso é y2 duas linhas. E o que sobrou, né, foi o que foi esse carinha aqui, mais esse carinha aqui, igual a isso daqui. Então agora, né,
como y1 e y2 são soluções da equação homogênea, isso daqui vai ser igual a zero. Né? Isso daqui é a minha equação homogênea aplicada, né, em y1, então isso daqui é igual a zero. E a mesma coisa que y2 é a solução da equação homogênea. Então isso daí vai ser igual a zero também. E aí sobra o quê? Sobra só isso. Então o que a gente tem? A gente tem essa equação aqui, né, que a gente quer que as funções v1 e v2 satisfaçam. E a gente tem isso daqui, né, que foi só o que sobrou depois de eu aplicar tudo na equação diferencial. Então, v1' y1' mais v2' y2' e isso igual a g de t. Então, né, isso daqui agora é um sisteminha nas... e o que são as minhas incógnitas aqui? São essas derivadas, né, v1', que aparece aqui e aqui, e v2', que aparece aqui e aqui. Então, isso daqui eu posso reescrever, né, no seguinte formato. Isso é a matriz y1, y2, y1', y2' vezes, né, o vetor v1', v2' igual a o vetor 0 e g de t. Então, esse sistema é a mesma coisa que essa equação matricial aqui. E aí, de novo, né, notem que o que aparece aqui é aquela matriz do Wronskiano, né? O Wronskiano é justamente o determinante dessa matriz aqui. Então, né, para isso daqui ter solução, de novo, o determinante dessa matriz aqui, ele tem que ser diferente de zero para ter solução. Mas isso daqui, claro, vai ser diferente de zero, porque y1 e y2 são soluções da equação homogênea, elas formam um conjunto fundamental de soluções. Então eu sei que isso daqui vai ser diferente de zero. Então eu consigo resolver isso daqui. Tá? Então aqui eu posso utilizar aquela regrinha de Cramer. Né? O que me diz a regrinha de Cramer? Então se eu tenho um sisteminha assim, AX igual a B, né, onde esse X é um X1 e X2, então essa regrinha me diz que o meu X1 vai ser o determinante da matriz A1 sobre o determinante da matriz A, onde essa matriz A1 aqui é essa matriz A onde eu troquei a primeira coluna por esse vetor B. Então, né, se eu vir para cá, eu tenho que v1', que é essa minha primeira incógnita aqui, ela vai ser igual ao determinante dessa matriz, onde eu vou trocar a primeira coluna por esse vetor B. Então, 0, g de t, e aí y2, y2', tudo isso dividido pelo determinante dessa matriz, que é o Wronskiano, né, dessas duas funções. Então, o determinante disso daqui, né, isso vezes isso, menos isso, né, y2 vezes g de t. Então, de novo, sobre o Wronskiano de y1 e y2. Então, isso é v1'. Bom, se isso é v1', né, se eu integrar de ambos os lados, eu vou encontrar v1. Então, v1 vai ser igual a menos, né, a integral de y2 de t, g de t, sobre o Wronskiano de y1 e y2. Então, aqui está a minha primeira função v1 a minha primeira função v1. E de forma análoga, né, v2', agora esse carinha aqui, ele vai ser igual ao determinante, né, da matriz agora, dessa matriz aqui, onde eu vou trocar a segunda coluna por esse vetorzinho B. Então, y1, y1', 0, g de t, dividido pelo Wronskiano. Então, isso daqui agora é y1 vezes g de t,
E aí, portanto, né, de novo, se V2' é igual a isso daqui, então se eu integrar de ambos os lados, eu tenho que V2 é a integral de y1g de t sobre o Wronskiano. E aí o meu problema está resolvido, né? Eu encontrei quem são as funções V1 e V2, e aí a minha solução particular, né, ela é V1 de t, que é essa função aqui, vezes y1, mais V2 de t, que é isso daqui, vezes y2. Né? Então a solução particular é isso, onde V1 é isso e V2 é isso daqui. Tá, aqui só uma observação, né? Aqui eu tenho integrais indefinidas, tá? Então, teoricamente, né, quando eu calculo essas integrais, vai surgir uma constante. Né? Vai surgir uma constante aqui, por exemplo, C2, não, constante aqui A, e aqui uma constante B. Tá? Então, quando eu substituir aqui, vai ficar, né, o valor dessa integral vezes y1 mais essa constante A vezes y1. Só que isso daqui já está lá na equação homogênea, né? Uma constante vezes y1 já está lá na solução da equação homogênea. Então, a gente vai, né, de novo, ignorar essas constantes aqui, porque, né, essas constantes não vão me trazer nada novo. Então, só para finalizar, um pequeno exemplo, né? Resolver essa equação diferencial aqui, y2' mais y igual a secante de t, para t nesse intervalo aqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Primeiro resolver a equação homogênea associada, né? Que é y2' mais y igual a zero. Então, a equação característica r ao quadrado mais 1 igual a zero. E aí a solução é mais ou menos i. Tá? Então, isso quer dizer que o meu y1 ele vai ser seno de t e o y2 é cosseno de t. Tá? Então, né, pelo método de variação de parâmetros, a minha solução particular ela vai ser uma função v1 vezes seno de t mais uma função v2 vezes cosseno de t. Tá? Aí, claro, né, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, pegar isso daqui, derivar duas vezes, né, não se esquecer daquela condição, né, de que V1' y1 mais V2' y2, isso daqui é igual a zero. Tá? Então, derivar uma vez, supor isso daqui, derivar uma segunda vez, substituir aqui na equação diferencial e encontrar então quem são V1 e V2. Aqui eu vou utilizar direto as fórmulas. Então, meu V1, né, ele é menos a integral de y2, que é cosseno de t, vezes a função g, que é secante, sobre o Wronskiano de y1 e y2, que eu não calculei. Né? Então, eu preciso calcular o Wronskiano, né, de y1 e y2, que vai ser o quê? Vai ser y1, que é seno de t, a derivada, e aqui y2, que é cosseno de t, e aqui a derivada, que é menos seno. Então, quando eu calcular esse determinante, vai ser seno vezes menos seno, então menos seno ao quadrado de t, e aqui menos cosseno ao quadrado de t, e isso é menos 1. Então, isso daqui é menos, né, menos a integral seno vezes secante. Secante é 1 sobre cosseno, né? Então, aqui vai ficar 1 dividido por menos 1 dt. Então, isso daqui é simplesmente t, né? Se menos sai para fora, cancela com esse daqui, vai ficar a integral de dt, que é t. E o meu V2, ele vai ser igual à integral de y1, que é seno de t, vezes secante de t sobre o Wronskiano, que é menos 1 dt. Né? Então, isso daqui é menos a integral
Secante é 1 sobre cosseno, então seno sobre cosseno. Então a integral, né, da tangente vai ser menos o logaritmo de cosseno de t. Tá? Então isso daqui é logaritmo de cosseno de t. Então, ou seja, né, a minha solução particular, isso vai ser V1, que é t, vezes seno de t, e mais V2, que é logaritmo de cosseno, vezes, né, cosseno de t. E aí, portanto, a minha solução geral da equação diferencial, né, isso vai ser a solução da equação homogênea, que é C1 vezes seno de t mais C2 cosseno de t, e mais a solução particular, né, que vai ser isso daqui. Então, t seno de t mais ln cosseno de t vezes cosseno de t. Então, vantagens e desvantagens desse método, né? Vantagem, ele é muito mais simples do que o método anterior, né, de coeficientes indeterminados, tá? Mas, né, esse método ele depende da gente calcular duas integrais, né, para encontrar esse V1 e esse V2. Essas integrais elas podem ficar complicadas e a gente não conseguir resolver. Então, por isso que a gente vê os dois métodos, né? Aquele primeiro método, ele é um método simples, mas ele é muito trabalhoso. E esse outro método, ele é menos trabalhoso, né? Só calcular duas integrais praticamente, mas essas integrais elas podem ser complicadas, né? E aí a gente não vai conseguir resolver dessa forma.